Oi, gente, tudo joinha com vocês? Simone Martins aqui, evangelista a serviço do Senhor Jesus. Então, gente, tô usando aparelho, tá, gente? Meu dente não tá podre, não, tá? Como muitos falam por aí. Mas não é isso que interessa. Já tem um tempinho, né, que eu tô pra gravar a palavra de Deus e eu dei um pause, tipo, desculpe, é muita coisa pra mim pensar, né, no que eu vou fazer aqui no meu apartamento, né? Pra quem não sabe, né, eu, graças a Deus, ganhei isso. Gente, eu sou pobre, tá? É graças a Deus sim, né? Porque eu sei o que eu passei por não ter um teto pra morar, morei de favor, fui despejada, passei por algumas humilhações por não ter um teto pra morar, né, gente? Então eu dou graças a Deus sim de ter ganhado esse apartamento aqui, né, em Santo Antônio de Posse, que é a cidade que eu nasci. Aqui no condomínio Prefeito Adalberto Bergo. Aliás, está sendo muito bem cuidado. Tem algumas coisas, né, que não tá legal, que a gente tem que consertar aqui dentro, mas, né, conforme vai passando o tempo, tudo vai se ajeitando. Mas, gente, por ser um condomínio popular, tá top, muito top. E o meu bloco é um dos mais conservados que tem aqui, porque eu me preocupo em cuidar dele, tá? Então, se todos os blocos se preocuparem em cuidar dos seus halls, do seu bloco, da pintura, da limpeza e tudo mais, sempre vai ficar top. E é isso, gente. Mas eu vou falar de tudo um pouco hoje, tá? A palavra de Deus para hoje é a seguinte: se não for por Jesus, ninguém vai chegar até Deus. Só um minutinho, gente. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará até o Pai se não for por mim. Jesus falando. Jesus fala que se não for por ele, ninguém vai chegar até Deus. Gente, não é por aquilo que você adora que você vai chegar até Deus. Eu vou falar direto com Deus. Eu já falei assim, ó Deus, eu quero falar com o Senhor, né? Ora lá o Pai Nosso e tal. Eu quero falar com o Senhor, só com o Senhor. Não vou falar com Jesus, não vou falar com o Espírito Santo, não vou falar só com o Senhor. Não, é oração vazia. Se não for por Jesus, gente, vocês nunca chegarão até Deus. Então, para vocês chegarem até Deus, não só lá no céu, mas aqui na terra, vocês têm que ter Jesus. Vocês têm que colocar Jesus à frente de tudo. Vocês têm que entregar a vida de vocês para o Senhor Jesus. Vocês têm que confiar em Deus, em nome do Senhor Jesus. E por que isso? Por que essa exigência? Porque foi o Senhor Jesus que morreu na cruz por nós. E Ele não dá essa glória por ninguém. Se você se formasse em qualquer formação que você tivesse, você daria o seu diploma para outra pessoa usar por você? Então, é só uma questão de raciocínio, tá, gente? Então, mas assim, Deus ele não obriga ninguém a ter o Senhor Jesus na sua vida ou aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele fala para quem quiser e para quem crê. Se você quer, se você crê, então o Senhor Jesus, ele vai ser suficiente na sua vida para tudo aquilo que você tem que resolver, solucionar, enfrentar, suportar, né? Ele vai ajudar você a carregar suas cargas, os seus pesos, tá? Então é isso, gente. E é isso, gente. Como tem sido a minha trajetória depois que eu entreguei a vida para o Senhor Jesus? Olha, pessoal, não é fácil, tá? Eu era de uma família católica, né? Meu pai era muito religioso, minha mãe também, né? Eu cresci no meio católico, a gente ia na igreja tudo, né? E com 7 anos de idade, uma tia minha que é na Cristã do Brasil, né, me levou, né, para visitar a igreja dela. Uma outra tia me levou na Deus e Amor, que era a igreja que ela ia. E assim foi indo, desde pequenininha me levavam aqui na igreja ali. Com 12 anos de idade, a testemunha de Jeová foi me ensinar a palavra, né, do jeito deles lá, me deram uma Bíblia, tudo. E foi aí que eu comecei a ter curiosidade pela Bíblia. Então foi aí que eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha um certo receio, eu tinha um certo medo de ler a Bíblia, sabe? Tinha coisas que eu lia lá que me dava medo. Mas eu fui lendo aqui, lendo ali, sabe? E assim, gente, quando eu entrei na igreja, eu era muito religiosa. Nossa, a gente é um pouco, a maioria é. Aí você vai conhecendo a verdade e você já vai vendo, você vai tendo as suas críticas, os seus julgamentos, mas tudo bem, né? Você é principiante, você tem muito que aprender.
Eu aprendi muito dentro da igreja. E eu fui na igreja quadrangular com 17 anos, evangelizei uma amiga que era católica apostólica romana, né? Ela ia na igreja quadrangular, eu convidava ela para ir, né? A Mendonça aqui de Santo Antônio de Posse, que não mora mais aqui. E ela falava, não, que eu não vou ser crente, que eu sou católica apostólica romana. E hoje ela se converteu na quadrangular e ela é missionária lá no Acre. Olha só que curioso, né? Então foi necessário que eu fosse na quadrangular para que ela, né, passasse a palavra, ela fosse evangelizada através de mim, que com certeza outras pessoas, com certeza evangelizam ela, né, gente? E é assim, gente, e aí eu parei, né, e com 23 anos a minha mãe começou a me convidar para ir na Igreja Universal. Não é que eu não gostava da Universal, eu achava a minha mãe meio louca. Ai, mas você é louca, essa igreja aí é igreja de ladrão, que não sei o quê. Eu falava assim da boca pra fora, não tinha muito conhecimento, sabe? Na verdade era um espírito ruim que eu tinha que não queria que eu fosse na igreja. Ô, gente, só um minutinho que eu preciso pegar um leque, que tá muito calor e eu não posso ligar o ventilador, senão vai dar alteração no som. Um minutinho, por favor. Então, pessoal, peguei o meu leque aqui, olha como tá aqui em Santo Antônio de Posse. Hoje tá tranquilo, domingão tá lindo, gente. Mas como eu queria estar na praia. Ai, que saudade que eu tô da praia, gente. Não é brinquedo não. Então eu tô aqui no meu AP, né? Por incrível que pareça, tomando café agora. Verdade, gente. Tô tomando café, terminando de tomar o café. Ah, é domingo, gente. Tô de boa, tô tranquila. Então, gente, bora lá continuar a nossa pregação. A nossa palavra aqui através de Deus. Então, pessoal, bora lá. Como foi a minha trajetória? Então, como eu estava falando, né, com 23 anos eu comecei a ir na Igreja Universal. Gente, eu era muito nervosa. Mas, gente, uma coisa assim, ó, eu sempre gostei das coisas certas. Eu fui criada de um modo sistemático. Eu falo que eu fui criada que nem um bicho do mato. Meu pai, ele era muito bravo, porque o meu pai teve essa criação, né? E você vai repassar uma criação que você teve, entendeu? Eu fui criada de uma maneira muito sistemática, de uma maneira que eu não podia sair nem no portão de casa, que já era motivo pro meu pai, né? Para o meu pai, a gente tinha que ficar dentro de casa, não podia nem sair da porta para fora. Então, acho que era um problema psíquico que meu pai tinha, né? Que ele bebia também, tudo mais, era um pouco violento, né? Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, que Simone Martins, eu gosto das coisas certas, eu nasci assim, sabe? Não às vezes a pessoa fala, dá poder à pessoa, dá dinheiro para a pessoa e você vai conhecer quem ela é. Eu sempre vou ser assim. Eu sou, assim, uma pessoa humilde, né? Eu não sou uma pessoa rica, né? Como fazem por aí, mas também não sou uma pobre de Maré de Si, né? Graças a Deus já fui, né? Agora eu já estou, vamos dizer que eu estou num nível de vida bem melhor, mais digno. Então, gente, como se diz, tá passando aqui pagode gospel, gente. Aí o povo pergunta, pode ou não pode ouvir pagode gospel? Ó, eu falo por mim, tá? Tem cristão que fala assim, nossa, não ouve pagode gospel, isso é do diabo. Só que Deus, ele tá usando todas as maneiras de conversão para que as pessoas sejam salvas. Por quê? Porque a gente está vivendo pela graça. Então, hoje, a coisa mais fácil é você buscar a Deus, aquilo. Busquem a Deus enquanto vocês podem achar. Então, gente, eu acredito que o pagode pode evangelizar sim, porque tem pessoas que, não vou na igreja, porque só toca aquelas músicas lá e tal. Por quê? Porque elas não foram libertas ainda e tal. E agora tá surgindo o pagode gospel, que pega as músicas cristãs e transforma no pagode. Mas tem um pagode que dá para ouvir, né, que eu já ouvi, e tem uns pagodes aí que sinceramente não, a gente sente, não, esse não, né? Então alguns tem um pagode gospel que é uma coisa gostosa. Aí eu às vezes faço faxina, eu escuto pagode gospel e eu fico animada, porque eu acho assim, não é exatamente claro, o ouvir é importante, mas é aquilo que você faz, que tem muita gente que vai na igreja, conhece a palavra, ouve a palavra, mas não pratica. Então, você ser cristão não é o que você fala, é o que você faz com aquilo que você ouve. Então, gente, eu acho que é que nem, voltando à fita, é que nem eu falei, eu gosto das coisas certas, eu não gosto de coisa errada, né? Eu não sou perfeita, porque a gente vai nascendo,
vai crescendo, que nem ontem eu fui bebê, depois eu fui criança, depois eu fui adolescente, e aí me tornei mulher, agora eu tô, né, numa fase mais madura da minha vida, onde eu aprendi muito, muito, muito mesmo. E ainda, por mais que a gente viva e aprenda, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender, e principalmente sobre a palavra de Deus, não importa, você pode ser um bispo. Quanto mais você aprender sobre Deus, mais você vai ter que aprender. Então, né, hoje eu tenho uma cabeça mais madura. O que eu falo para vocês que quer se converter, mas fica pensando, nossa, aí eu vou ter que deixar de ouvir isso, fazer aquilo. É o Espírito Santo que vai te limpando. Logo, você tem que estar aberto, né, à palavra de Deus, você tem que se limpar, você tem que... Você sabe o que é errado, né? Não precisa estar dentro da igreja para saber o que é certo e o que é errado. Você sabe, né? Que não pode isso, que não pode aquilo. Então, você tem que deixar de fazer as coisas erradas para que haja conversão e o Espírito Santo possa entrar em você, né? Não tem como o Espírito Santo entrar dentro de um corpo que está com o coração tão sujo. Há pessoas, não vou dizer igrejas, não quero criticar nenhuma igreja. Há pessoas que dão ensinamento que assim que você chega na igreja, você já recebe o Espírito Santo. Isso é mentira, porque Deus está escrito na palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar com todo o vosso coração. Como que eu vou receber o Espírito Santo estando com o coração cheio de pecado, cheio de sujeira, cheio de imundícia, estando toda suja? Não tem como um ser tão maravilhoso, tão limpo, entrar num corpo tão sujo, sem uma entrega total. Você tem que ter essa entrega. Pode ser, sim, que a pessoa, assim que chega na igreja, receba o Espírito Santo, mas ela vai ter que estar muito aberta, muito limpa, com o coração como de uma criança. Perdoar. Tem muita gente que tem muita mágoa no coração, ódio. Então, não tem como, gente. Primeiro, você tem que se limpar, tirar toda essa sujeira que você tem dentro de você e perdoar. Se você não perdoar quem te fez mal, você nunca será perdoado por Deus também. Deus não vai poder te perdoar e o fogo do inferno é o seu destino certo. Então, você tem que perdoar, começar a fazer o que é certo, se limpar daquilo que te faz mal. Se você fuma, para de fumar. Como que você vai estar na igreja e continua fumando? Tem muitas pessoas que estão na igreja e continuam fumando, gente. E o que vai acontecer? Acabar com o seu pulmão, né? Você vai ter um fim de vida triste. Você tá na igreja, mas você fuma, você usa droga, você bebe bebida forte. Na igreja não fala, na Bíblia não está escrito que é proibido você beber. Lá está escrito que é proibido você se embriagar. Eu não bebo. Por exemplo, se você for num lugar, você sendo cristão e você vai escandalizar se beber, então não beba, né? Então, só que não está escrito que é proibido beber, é proibido se embriagar, mas é meio difícil você beber sem se embriagar, né? Então é isso, gente. Tem muitos cristãos na igreja andando errado. Mas, né, o Espírito vai dando chance, né? Tem uma hora que acontece algumas coisas com você ruim e causadas por você mesmo. Por quê? Porque você deu brecha, né, para os espíritos do maligno entrar e fazer, né, uma tragédia na sua vida, vamos dizer assim. Então, mas Deus vai dando chance, só que tem horas que tem gente que não tem chance, né? Ela tá dentro da igreja andando errado, tem horas que o diabo vem e leva a alma dela. Foi Deus que quis? Não, foi a escolha dela. Deus deu chance, mas ela não deu ouvido. E o que aconteceu? Morreu, tanto de carne como de espírito. Então, gente, olha, mas esse negócio de igreja não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Deus, ele tá em todo lugar, mas o fogo tá no altar e o altar tá na igreja. E o altar que santifica a oferta, e não é a oferta que santifica o altar. Mas eu vou na igreja só para dar dinheiro. Não, não é obrigado a dar dinheiro, isso é uma consciência de cada um. Eu falo assim, a oferta é você, né? É a sua entrega, é a sua alma, colocar no altar para deixar Deus operar na sua vida, né? Para que você seja santificado por Deus. Saúde, amém. Então, pessoal, então é isso. Eu entrei na igreja e eu aprendi muito. E eu sou uma cristã muito reservada, eu não sou muito de fazer amizade muito dentro de igreja. Por quê? Tem muitos cristãos falsos dentro da igreja. Não é todo mundo que está na igreja que é de Deus, gente. Nossa, mesmo que seja da sua família, o fato da sua família estar na igreja não quer dizer que ele está salvo ou que ele é de Deus. A salvação, gente, não é coletiva, é individual. Você tem que ir na igreja e olhar só para Jesus. Faz mais de 20 anos que eu estou na presença de Deus, que eu estou na igreja, mais de 20 anos. Eu não estou na igreja desde ontem, eu estou na igreja há mais de 20 anos. Eu aprendi muito, então eu sou muito reservada.
eu vou na igreja, eu saio da igreja, não fico perdendo tempo com diz que me diz, que às vezes você recebe uma bênção tão grande dentro da igreja, quando você sai, vem aquelas maritacas lá que sem noção, falar coisa nada a ver, que você acaba perdendo a bênção por causa daquilo que você fala, ou porque você deu ouvidos ao que fulano falou na hora que saiu da porta da igreja. Tem que tomar muito cuidado, tá? A gente está no mundo, sim, tá? A gente... É que nem Deus falou. O importante não é o que você é dentro da igreja, é o que você é fora, né? A sua conduta é que vai mostrar o que você é de verdade, né? Diante das pessoas e diante de Deus. E é isso, gente. Eu, dentro da igreja, que nem eu falei, eu recebi grandes bênçãos de Deus, bênçãos de cura, né? Eu tinha, por exemplo, pressão alta. Eu não tenho mais, né? Antes eu era casada, hoje eu sou divorciada, graças a Deus. Mas antes eu era casada, gente, eu passava muito nervoso no meu casamento, meu marido era muito problemático, vivia internado em clínicas psiquiátricas, era uma vida infernal mesmo. Então, gente, eu comecei a ter pressão alta, dor de cabeça, sinusite, rinite, tudo doenças que o médico falava que era pro resto da vida. Aí toma esse remédio pro nariz, é pro resto da vida. Aí toma esse remédio para pressão alta, se você parar você morre, é pro resto da vida. Sinusite, talvez você vai ter que operar, mas nossa, eu fui curada de tudo, de pressão alta, de sinusite, de rinite, de pneumonia, bronquite. Quando não era eu, eram meus filhos, que eu tenho 2 filhos, a Ingrid Natália e o Jonathan Roberto. Né? Um tem 27 e a minha filha 29, tenho 5 netos. Um é especial, mas Deus está fazendo a obra na vida dele. Ele não nasceu especial e Deus vai fazer com que ele, né, seja um bebê como todos os outros, né, uma criança como todas as outras. Ele nasceu normal. Nossa, ele é muito guerreiro, gente. Nossa, eu tenho um carinho muito grande pelo Anthony Miguel. Lembra que eu falei dele e tudo, né? E ele entrou no hospital, sabe? Teve... Olha, gente, é difícil falar, viu? É difícil falar. É muito difícil a gente ver algumas coisas, né, acontecendo com bebê, criança. Nossa, isso não é questão de ser meu neto, mas, nossa, gente, a gente vê criança sofrendo, é triste demais. Ele é muito guerreiro, gente. Nossa, que menino guerreiro. Então é isso, gente. Eu ganhei esse apartamento, né? É que nem eu falei, gente, eu não nasci rica. Muitas vezes eu tentei, né, comprar a casa própria, mas não tinha condição. Antigamente era muita burocracia, ainda é, né? Mas hoje um pouco menos. Então, gente, eu ganhei esse apartamento, graças a Deus, né? Há mais de 10 anos esperando. Não que eu tava esperando, né? Eu fui lá, fiz a inscrição e foi indo, o tempo foi indo. Foi até surpresa, né? Quando chegou a notícia, seu nome tá lá como inscrita, tal, tal, tal. Nossa, tudo foi acontecendo maravilhosamente. Teve algumas coisas que aconteceu nesse inteirinho. Por exemplo, se dependesse, tipo... de uma pessoa que estava administrando essa cidade, eu não teria ganhado, né? Por questões políticas aí, né? Graças a Deus que eu não dependo dele, dependo de Deus, né? E graças a Deus que eu ganhei. Até hoje eles tentam tirar o meu apartamento, mas eu já fui no cartório, né? Já tá tudo certo, registrado no meu nome, graças a Deus, né? E é isso, eu fico de olho, né? Tem que ficar de olho para ver se não estão mexendo lá, colocando o nome de outra pessoa que não pode, né? É crime sem fiança. Eu tô tranquila, gente. Eu moro no que é meu, né? Apesar de ter algumas pessoas que que não sabe de porcaria nenhuma falando asneira por aí. Esse apartamento é meu, eu sou dona oficial desse apartamento. Aqui deve ter o que? 58 metros quadrados, né? É grandinho, né? Eu acho, a cozinha é um pouco pequena, tudo. Um dia eu vou mostrar completo, gente. Aqui por enquanto eu só mobilei a sala, a cozinha ainda falta colocar meus planejados, os quartos ainda falta mobília. É devagar, gente. Eu não sou casada, eu sou sozinha, né, gente? Então, conforme vai dando... é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, tá? Mas eu tô amando, eu vou personalizando, né? Essa parede aqui foi eu que pintei. Eu paguei, né, para colocar essa cortina, foi bem caro. Mas como, né, Deus me deu um apartamento, então eu quero colocar do bom e do melhor segundo as minhas condições. A televisão foi eu que instalei. É sério, gente, eu instalei essa televisão aí sozinha, né? Que ela fica girando pra lá e pra cá. E comprei o sofá, os jogos aqui. Vou personalizando. Às vezes tem coisas que eu tô comprando novo e tem coisas que eu
tem umas peças aqui que eu comprei usada, né? Bem conservada, para dar um estilo no ambiente, né? É como eu falei, um dia eu mostro cada coisinha, né? Tem gente que fica falando que é frescura. Não, gente, tem um monte de gente montando aí, né? Um passa a ideia pro outro, né? Um copia o outro, na verdade, né? E eu sou meio exótica, como vocês viram. Eu gosto de cores fortes, assim. Gosto de amarelo, gosto de verde, gosto de azul, sabe? Eu gosto de, tipo assim, branco, gosto, né? E com destaque, né? Eu gosto. Então, eu dou graças a Deus, gente, de estar morando aqui, né? Foi Deus que me deu, ele usou, né? Foi no governo Lula que eu ganhei esse apartamento. Poderia ter sido no governo Bolsonaro, poderia, só que eu não sei por que não foi, né? Eu acho que faltou isso da parte do Bolsonaro para ele ter ganhado, né? Ter investido em casas populares. Ele não investiu em nada. Se investiu, eu não tô sabendo, né? Desculpa aí, nada contra o Bolsonaro, gosto dele, Deus que abençoe ele, a família dele. Agradeço, né, ao governo federal, né, governo onde administra o Lula, que ele deu muitas casas, pode ter todos os defeitos que vocês falarem, né, no início eu criticava ele, né, mas ele pagou pelos crimes dele, né, e acho que essa vida que segue agora, né, quem de nós somos perfeitos, né, porque julgar é fácil, né, porque o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, ele já pagou, gente, agora se ele tá errando ou não, isso aí já é problema dele com Deus. Eu não estou aqui para muito cuidar da vida do Lula, porque cada governante está no lugar que Deus quer, porque se Deus não quiser, ninguém fica. Governante nenhum fica se Deus não quiser. Se o Lula está lá é porque Deus quer, então a gente tem que respeitar, porque é isso que está escrito na palavra de Deus. Para a gente respeitar as autoridades que estão comandando o país, a cidade, um condomínio, a gente tem que respeitar. É bíblico. E é isso, gente. Ganhei 100% esse apartamento, né, e agora tem que pagar água, luz, internet, não é tudo de graça, a gente tem que fazer por onde, né, e é isso, gente. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, nesse condomínio aqui que eu moro, foi dado para os pobres, é popular, mas não é qualquer pobre que fica aqui, pobre de uma Regency não mora aqui, por quê? Você tem que pagar uma taxa de condomínio pro resto da vida. Você tem que pagar a água, a luz, internet, mesmo que você não tenha internet, você tem que pagar a água, a luz, principalmente a taxa de condomínio. Se você é um morador que fala assim, eu não vou pagar a taxa de condomínio, não quero nem saber, você vai perder o apartamento, ou você vai ter que vender a preço de banana para poder compensar a taxa de condomínio que você não pagou, porque não é só aqui que tem que pagar a taxa de condomínio, em todos, desde o pequeno até o grande. Então aqui é um morador que é um pobre que vai para frente, que vai crescer. Entendeu? Não é aquele pobre que tem a cabeça para trás, que acha que aqui não tem lei, que não tem que pagar nada. Não é assim, gente. Vocês têm que ter uma noção que a partir do momento que você entrou para morar nesse condomínio aqui, você deixou de ser pobre de uma Regency. Você saiu da favela para morar aqui. Você deixou de pagar aluguel para morar aqui. Então, você tem que dar valor, né, naquilo que você tem, né? Você pagava quantos mil de aluguel? Agora você paga 100 e pouco de taxa de condomínio e acha que é ruim. Então vende o apartamento e vai morar numa casa. Você vai ter que pagar de qualquer jeito, você vai ter que pagar alguma coisa, porque é a vida, faz parte da vida, né? Você vai comprar um carro, você paga o carro o resto da vida. Você pega a prestação, terminou a prestação, comprou à vista e ainda continua pagando o carro. É um filho, é um gasto. E, gente, vocês têm que ter noção, né, de ganhar dinheiro para manter a sua vida, né? Deus em primeiro lugar, saúde em segundo e terceiro a família, porque não adianta você só pensar em família e sem saúde. Você precisa de ter saúde para tudo, gente, para curtir tudo, senão você não curte nada. E é isso, gente. Então essa é a palavra que eu tenho para falar para hoje. Vocês têm que entregar a vida de vocês, né, através do Senhor Jesus, e não olhar para nada, nem para ninguém, nem ir pela fé de ninguém e pela sua fé. E outra, é primordial que vocês saibam que Deus, ele ouve orações sinceras. Deus, ele protege cristãos sinceros. Para você ter a proteção de Deus, você tem que ser sincero, você tem que praticar a palavra de Deus. Você pode até cometer um erro aqui ou ali, até às vezes sem perceber, mas nunca permanecer no erro, sempre procurar se consertar e continuar andando na luz, né? Que é isso que Deus quer, né? Deus é luz. Deus, ele não anda nas trevas. Deus, ele é a própria luz, e a luz dissipa todas as trevas. Quando você entrega a vida para o Senhor Jesus, a sua visão espiritual é outra, o seu coração é outro, você não tem mais aquelas maldades, você tem mais amor ao próximo, você procura fazer mais o que é certo. E as coisas dão mais certo para você, mesmo que você achar que o mundo
do maligno ou do mal dá mais certo do que o bem, não. O mundo do maligno pode construir um castelo, mas sempre em cima da areia. Agora com Deus não. Quando você tem Deus como base, você é uma rocha. Tipo assim, Deus é a sua fortaleza, né? Você se torna uma rocha numa base que a fortaleza é Deus. Então é isso, gente. Vale muito a pena servir o Senhor Jesus, muito mesmo, mas muito a pena. E andar no errado não tem futuro não, gente. Andar no errado só tem dois destinos: cadeia, caixão ou inferno. Não tem coisa boa andando errado. Então é isso, gente. Hoje foi um vídeo mais comprido, né? Eu tô mais tranquila e bora, né, passar o vídeo pra frente. Eu fico olhando pro vídeo e olhando pra lá, que o dia tá tão lindo que o brilho ofusca, assim, sabe? Chama atenção. E é isso, gente. E chega por hoje, gente. Deixa a mais para as próximas aí. Então, gente, como vocês veem, tem vários pregadores nas redes sociais, pastores, profetas, evangelistas, membros. E o meu estilo é popular, né? Falar de um jeito popular, é desse jeito assim, né? Sem superficialidade. Se vocês entrarem no meu vídeo, vocês vão ver uma hora de maquiagem, outra hora não. E é isso, gente. Uma hora o vídeo tá bom, outra hora não. E é isso. O importante é a palavra, não é a aparência. Deus, quando escolheu Davi, ele não foi pela aparência, até porque os outros irmãos de Davi eram mais bonitos do que ele. Deus, ele não escolhe ninguém por classe social ou por aparência. Deus, ele olha o que tem no coração, a sinceridade da pessoa. Você é escolhido por aquilo que você é dentro do seu coração. É isso que Deus vê, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus. E muito obrigada pela atenção, gente. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a todos abundantemente, grandemente e ricamente. Tchau! Até mais, gente. Tem mais. Se inscreva, curte, compartilhe e se inscreva, tá bom, gente? É isso aí.